Olá, eu sou o Valk, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, conforme prometido no vídeo anterior, hoje vou falar sobre a restauração do coração. O salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ou seja, a morte do coração espiritual e a morte do corpo físico. Entretanto, essa não é a história completa, pois do meio do versículo até o final diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, que termina com essas poderosas palavras. Deus já sabia que o coração do homem se afastaria dele. Contudo, o Criador nunca deixou de amá-lo e nunca desistiu do seu plano original para toda a humanidade. Então, para restaurar o coração dos homens e o seu desejo original, Deus veio à Terra na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, puro e completo, à sua imagem e semelhança. Ele não veio apenas para nos ensinar a viver, mas também para morrer pelos nossos pecados e nossa rebelião, a fim de quebrar o poder que a natureza pecaminosa corrupta tinha sobre o nosso coração. Muito antes de vir à Terra, Deus fez uma promessa por intermédio de um de seus profetas, conforme Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Para iniciar o processo contínuo da transformação do coração, duas coisas têm de acontecer. Primeiro, receber um novo coração, ou seja, um espírito que Cristo vivificou, conforme Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Segundo, você recebe o Espírito Santo de Deus para habitar em você, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. A experiência de receber um novo coração é conhecida como nascer de novo. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3 e 5. Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Outro termo usado é nova vida, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo morreu na cruz para nos restaurar ao nosso Pai Celestial. Esse plano, na verdade, foi colocado em ação desde a eternidade. A Bíblia chama Jesus de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Foi Ele quem pagou por cada pecado cometido por nós, por toda a nossa iniquidade, por nossa rebeldia e por nossas transgressões, para que pudéssemos libertar-nos de nossa natureza corrompida. Com sua morte e sua ressurreição, por meio do poder de Deus, Jesus permitiu que o homem retornasse ao seu estado original, de pureza e plenitude de coração, tal como Deus o tinha criado no princípio. Entramos no novo nascimento quando, por escolha, recebemos o sacrifício de Cristo e a sua justiça, aplicando-os a nós mesmos e aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que temos vivido distante de Deus, sem qualquer dependência dele e de seus propósitos. Entregamos a nossa vida a Ele e abrimos o nosso coração para que a sua presença possa habitar em nós. Jesus disse, conforme João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essas duas mudanças mencionadas anteriormente permitem que experimentemos a transformação sobrenatural no nosso coração. Uma vez que somos nova criatura, podemos viver de acordo com a vida e com o conselho do Espírito de Deus, com a capacidade de rejeitar os elementos da natureza pecaminosa dentro de nós, que tentam assumir o controle. Podemos eliminar áreas de desobediência e egoísmo em nossa vida. Tiago escreveu, conforme Tiago 3,10, não convém que isto se faça assim. Para pessoas que receberam de Deus um novo coração, conforme Romanos 8,13 e Colossenses 3,5. Assim, da fonte do nosso coração jorrará apenas água doce, e não uma mistura de água doce com salgada, conforme Tiago, capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Jesus diz, em João, capítulo 7, do 37 ao 39, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, não ter ido ainda para a cruz do Calvário e ter ressuscitado. Agora, neste exato momento, Deus está fazendo uma auditoria celestial nos corações humanos, conforme 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus sonda continuamente o nosso coração, mas eu creio que há momentos especiais em que Ele avalia a condição do coração do seu povo. Conforme no início do primeiro vídeo, o propósito principal de sua auditoria é preparar o nosso coração para o grande mover final de sua glória sobre a terra, no qual Ele derramará o seu Espírito e trará muitas pessoas para o seu reino. Por amor, o Senhor sonda e prova o nosso coração, para ver se Ele é fiel e justo, porque quer que participemos com Ele nesse grande derramamento e manifestação do seu grande poder. Devemos entender que já que nossa nova natureza ainda luta contra a influência da natureza pecaminosa, nem sempre podemos confiar em nossas próprias motivações ou em nossos instintos. Além disso, percebemos que a pressão das forças espirituais da maldade de Satanás operam nesses tempos finais e vão aumentando gradativamente. Conforme vimos em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu não acredito que esse versículo queira dizer que nosso coração será necessariamente enganado, mas que ele tem a capacidade de enganar-nos até que o nosso coração seja completamente transformado e que vivamos em divina humildade e autonegação. Teremos motivações impróprias e intenções egoístas que tentarão desviar-nos dos propósitos de Deus. Não podemos permitir que sejamos guiados por algum fragmento do nosso coração que ainda não foi transformado. A salvação é apenas o começo do nosso relacionamento com nosso Pai Celestial. Deus quer que nos aproximemos dele cada vez mais e que, como seus filhos, possamos refletir a sua natureza. É por isso que ele chama cada um de nós para ter o coração frequentemente transformado, representando assim o seu próprio coração. Quanto de nós temos entregado a Deus? Talvez Ele tenha certas partes de nossa vida, nossos bens, nossa servidão,
nossos dízimos e nossas ofertas. Contudo, até que Ele tenha todo o nosso coração, não poderemos amá-lo plenamente e nem seremos capazes de refletir a sua natureza. O mundo, o diabo e as concupiscências da carne, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, ou a natureza pecaminosa, continuarão a exercer influência e poder sobre nós, atraindo-nos em direção aos nossos falsos desejos e às nossas fraquezas e levando-nos a pecar. Às vezes entregamos a Deus somente as coisas que não são tão importantes para nós ou que não nos interessam, ou áreas que temos facilidade de renunciar. Mas quando Deus tem todo o nosso coração, Ele tem tanto a nossa vida quanto os nossos bens. Então, Ele pode confiar que seremos servos fiéis de sua abundante riqueza para alcançar os seus propósitos na terra e para abençoar o seu povo. Novamente, ressalto que todos nós temos áreas em nossa vida que precisamos render a Deus. Cada vez que retemos algo que pertence a Deus, não permitimos que Ele seja o Senhor dessa parte do nosso coração. Em vez disso, fazemos de nós mesmos senhores dessa área. A beleza de uma vida que não é egoísta é servir a Deus e aos outros sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Não se esqueça de deixar o seu like tocando neste polegarzinho abaixo do vídeo, do lado esquerdo, e de se inscrever no canal, abaixo do vídeo também, do lado direito. E se você não recebeu o seu Jesus como teu único e eterno Salvador, faça isto o mais rápido possível. Procure a igreja mais perto de você, para que se cumpra na tua vida o que está escrito na poderosa palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o versículo de número 11 está escrito: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus está à porta e buscará a sua igreja muito em breve. Lembrando que o Rei Jesus tem um reino perfeito e completo para vivermos eternamente uma vida de gozo, ou seja, de alegria e de glória. Lá não haverá mais dor, lágrimas, enfermidades ou morte. A palavra de Deus também nos garante que o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e o que não chegou ao coração do homem, isto é o que Deus tem preparado para todos nós. Um grande abraço, Deus abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O próximo vídeo falaremos sobre o coração entregue a Deus, suas responsabilidades e recompensas. Amém?